Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22459, donde se conclui que são faltantes 3108 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com o seu processo de individuação, atribuído conjuntamente com outras consciências, para que pudesse ser colocado em prática durante esse movimento encarnatório que esse ego que vos fala se encontra. Pois bem, hoje é meu ensaio, 24 de novembro de 25. Onde eu produzi 1.168 palavras. Neste ensaio do meu processo de individuação, vou transitar pela aporia de Aristóteles sobre o tempo. Anunciei aqui no canal, há alguns ensaios atrás, que iria me debruçar sobre o tempo. E especificamente, ao falar sobre o tempo, temos que falar sobre Aristóteles. Porque a capacidade desse grande ser espiritual que esteve aqui no orbe, contribuindo com a sua capacidade intelectiva, a qual se preparou, evidentemente, né? Não foi assim, né? Se preparou, vamos dizer assim, sobre a mais violenta, a mais drástica forja, né? O calcinátio, né? Durante vários movimentos anteriores para poder chegar aqui no século IV a.C. e fazer essa entrega. E que hoje, no século XXI, a gente traz para o debate. Olha que legal! Extremamente vivo. Extremamente vivo. Transitar pela aporia de Aristóteles sobre o tempo, onde o instante é o presente que não vira passado, e o presente que não vira passado é eternidade. Olha que legal, hein? Discutindo essa aporia com experimentos da física quântica atual, permeado por conceitos gnósticos de Jâmblico, para concluirmos que nos encontramos na mesma aporia aristotélica que data do século IV a.C. Super! Você ainda não ouviu nada. Presta atenção. Vem comigo. Iniciamos. O pensamento de Aristóteles sobre o tempo se encontra tanto na física, obra de Aristóteles, quanto na metafísica, que são obras complicadíssimas. Especificamente em Metafísica, livro 1, encontra-se uma reflexão absolutamente consagrada na história do pensamento. Existe um ser supremo. Esse ser supremo é a inteligência. Vou falar de novo, hein? Existe um ser supremo. Um ser supremo. Esse ser supremo é a inteligência, que ordenou o mundo. Portanto, essa inteligência é a inteligência do universo, que não se confunde com o universo. Olha que legal! Ele mesmo, né? Mas que, de certa forma, garante ao universo sua complementaridade funcional perfeita.
Está chegando junto comigo? Porque é complicado. Te aconselho a ouvir várias vezes, como se fosse um mantra, para poder pensar isso, que é extremamente complicado. Esse ser supremo é eterno. Ele não muda. Portanto, a convicção aristotélica mais profunda é que a inteligência que ordena o universo sempre existiu. Assim, na concepção aristotélica, esse ser supremo, inteligência, promove a inscrição temporal de entes, onde um ente é um ser que não é, mas que de certa maneira existe na temporalidade e, portanto, se transforma, se deteriora, deixa de existir e morre. Alguma semelhança? É, isso mesmo. Sou eu, você. Todos os seres vivos, todos, vamos mudar, né? Temos que mudar. Todos os entes vivos. Está em Aristóteles. Século IV, antes do Cristo. 21, 25 séculos. E não foi capaz. Nenhuma das inteligências que vieram depois a falar, escrever. Não, não é isso não. É isso sim. Vou falar de novo. Esse ser supremo, inteligência, promove a inscrição temporal de entes, onde um ente é um ser que não é, mas que de certa maneira existe na temporalidade e, portanto, se transforma, se deteriora, deixa de existir e morre. Senhores, somos entes existentes. Infelizmente, pela ausência de mecanismos, né, da palavra, né, acabei usando somos. Não somos. Estamos entes viventes, nesse ordem. Desta forma, em Aristóteles temos, de um lado, o ser supremo, a inteligência, e do outro, o mundo, que não é, mas é ente. E, de certa forma, desaparece, sem fazer desaparecer o ser supremo, inteligência, que o fez ser. Não, né? Que o fez existir. Portanto, o ser supremo, inteligência, é eternidade. E o ente é temporalidade. Ou seja, em Aristóteles não é possível entender a eternidade sem a temporalidade. E a recíproca também é verdadeira. Não é possível entender a temporalidade sem a eternidade. Um é referência para o outro. Mantendo a mesma linha racional, se não houver essência, não há aparência. Aparência só existe pelo fato de se supor a existência de essência. Escrito de outra forma, são categorias que só existem ancoradas no seu contrário. São categorias reflexivas. A segunda ideia da física, no livro 4, Aristóteles chega no seu ponto mais difícil. É a constatação de que a reflexão da temporalidade é uma reflexão aporética, cujo significado para a filosofia é uma dificuldade ou dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva de obter resposta ou conclusão para uma determinada indagação filosófica. Ou seja, uma situação insolúvel, sem saída. Qual a aporia do pensamento aristotélico no livro 4 da física? Passarei a verbalizar. Existe um problema no tempo insolúvel. Para tentar pensar, vamos comparar o tempo ao espaço. No espaço, temos um plano. E nesse plano temos pontos que coexistem no tempo.
Mas, no tempo, a lei do espaço, no tempo, temos o instante. Unidade fundamental do tempo. Porém, o instante é, por definição, solitário. Escrito de outra forma, não há dois instantes. Pois para que o outro exista, é necessário que instante deixe de existir. Com isso, Aristóteles chega na sua aporia sobre o tempo. O instante é o presente que não vira passado. E o presente que não vira passado é eternidade. Somos eternos? Não. Somos entes existentes. Somos temporalidade. Olha que legal. Porque o tempo não é. O tempo existe. Para quem? Para nós. Entes temporais. Para a inteligência suprema. Não existe tempo. Porque ela é o instante. Discutindo com a atualidade da física quântica, o tempo não é. Ele está, podendo até parecer uma melodia. Olha que legal. Pensar esse movimento, né, intramundano, onde a consciência, que segundo os 8 níveis crescentes do menor ao maior, na estrutura hierárquica do cosmos enjâmbrico, 8º é o base, né? Matéria e natureza, physis, o plano da multiplicidade e da sombra dos arquétipos. 7º plano, desculpe, sem culpa, 7º nível. As almas humanas e animais participam do grande fluxo descendente e ascendente, podem até se elevar por filosofia e teurgia, tentando retornar ao divino. Isso é enjâmbrico. O 6º nível, os daemons, que são espíritos intermediários, espíritos que atuam como intérpretes dos deuses, junto aos humanos. Podem ser protetores individuais, geni, ou potências regionais. No 5º nível, os deuses encarnados, heróis, e daemons superiores, potências que se manifestam em figuras heróicas ou semidivinas, pontes entre o plano divino e humano. O 4º nível, os deuses cósmicos, deuses planetários, estrelares e das esferas celestes, correspondem aos deuses tradicionais do panteão, Zeus, Hélios, Selene, etc. Regem o movimento das estrelas, planetas e ciclos naturais. No 3º nível, os deuses intelectivos e intelectuais, chamados noético-noéricos, que é um nível intermediário de deuses que unem o intelecto à alma do mundo. Olha que legal, hein? Pensado aqui em jâmbrico, né? Que é posterior também, que é século I depois do Cristo, né? 1 e 2 depois do Cristo, né? São as inteligências operantes que estruturam o cosmos. No 2º nível, os deuses intelectuais, que são os noéticos. Se refere ao estudo da mente, da consciência e do espírito. A palavra noético deriva do grego nous, mente. Jung fala muito isso, fala muito sobre o nous, caracterizando exatamente esse processo, né, dessa mente, né? Que o Schrödinger, né, fala, né, que só existe uma mente, né, no todo, né?
primeira manifestação do uno no plano do intelecto. Representam princípios universais, como o bem, o intelecto, a vida. E no primeiro nível, né, o jâmblico vai colocar o inefável, né, o uno, a realidade suprema, transcendente, acima de todo ser. Não é um Deus no sentido antropomórfico, é o princípio absoluto, que acabamos de narrar em Aristóteles. Onde todos funcionam assim. Olha que legal esse pensar do jâmblico para a gente poder, de uma certa forma, mapear todo esse nosso procedimento vivente hoje, né? Então, cada nível emana do anterior, não por ser uma criação no tempo, mas uma existência eterna. Olha que legal! Esse procedimento aqui de existir eterno só vai estar lá no uno. Todos os outros níveis terão, por assim dizer, essa manifestação dessa suprema inteligência em cada um desses níveis. E cada um desses níveis é, vamos dizer assim, o processor. Não o produtor, o processor daquele que o advém. Próximo, né? Onde aqui, na nossa verbalização, nós começamos do mais baixo, né? Então, esse foi, por assim dizer, a última produção de todos esses movimentos, desses níveis, né, hierárquicos dentro da geração da inteligência suprema. Complicadíssimo, né, da gente poder entender. Então, torno a falar, né? Importante até aqueles que se sentirem, de uma certa forma, atraídos, identificados, né? Ouçam outra vez essa verbalização, única e exclusivamente para poder fazer o exercício de pensar, né? Sem rótulos, sem determinação, sem ditatorialismo. Cada nível emana do anterior, consequentemente participando fragmentariamente do uno, podendo os seguintes até parecerem os maestros. Olha que legal! Até parecerem os maestros. Tudo está energia. Assim, o tempo não flui, ele vibra. Cada pensamento que parecemos emitir está numa frequência, cada emoção parece um acorde. E quando essas vibrações se alinham ao universo, pode haver uma correspondência instantânea. A física quântica atual revelou, através das descargas elétricas do éter, que o observador pode até parecer que molda a realidade. Assim, passado, presente e futuro não são lugares. São estados vibracionais de uma única sinfonia cósmica, onde as partículas dançam em superposição, existindo em todos os momentos simultaneamente. Legal? Existindo em todos os momentos. Não é sendo, é existindo. Onde as consciências despertas podem até focar em qual nota será ouvido. Chama-se isso de agora. Mas o agora está apenas na interseção de infinitos tempos coexistentes. Quando parecemos pensar com clareza e parecemos sentir com verdade, parecemos até alterar a geometria do espaço-tempo, parecendo atravessar barreiras, parecendo dobrar o real, parecendo reconstruir o passado e parecendo criar novos futuros em um só. Sopro da aparência intencional. Dessa forma, a máquina do tempo não está feita de metal, está feita de consciência. A cada pensamento viaja, a cada emoção coerente salta para uma linha de tempo diferente. O universo não está lá fora, ele está dentro da mente. E quando acordamos de verdade, compreenderemos que o tempo sempre esteve esperando que lembrássemos. Nunca esteve preso ao relógio. Foi o relógio que esteve preso à nossa percepção. Tudo é energia.
tudo é vibração. E aquele que parece que domina a frequência pode até parecer que domina o tempo. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então, adquire nossa mais recente produção, o Plano Prático de Autoconhecimento do Processo de Individuação num Viés Junguiano, disponível no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião. Mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18. Simbologia magnética desse ego que vos fala, o 318 igual 11. O método terapêutico para a psique, esse aqui, senhores, que já se encontra impresso e que tornou-se meu livro de cabeceira, onde toda mudança da alunação, eu me debruço sobre ele para fazer de novo esse processo energético, né, que me linka, né, com uma das esferas divinas, né, que permeiam a mundanidade e o inefável, o cognoscível. Para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos, de alguma sorte, tentar, né, buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua nova laranja, energizando o chakra sacral, o Svadhisthana. Olha ele aqui, senhores. O Svadhisthana está aqui no método terapêutico para a psique, cujo todo o procedimento está aqui dentro do método. Se você se identificou, se você se sentiu sincronisticamente atraído, adquire o seu método para você autonomamente poder realizar isso junto com você mesmo, né? E legal, esse com você mesmo é o seu ego e o seu self juntos. Você me vê no próximo vídeo.